Agora, a 10ª aula sobre equilíbrios químicos, tratando ainda sobre ácidos fracos, que talvez seja o tema principal quando o assunto é equilíbrios químicos. Na constante de equilíbrio, que pode ser em função de concentrações, aí chamada de Kc, ou em função das pressões parciais, aí chamada de Kp, nós temos a seguinte situação sempre: produtos no numerador, reagentes no denominador. É sempre uma razão entre quantidade de produtos e quantidade de reagentes. Esta sempre é a fórmula da constante de equilíbrio. Quando for Kc, é porque nós faremos referência a concentrações em mol por litro de cada substância. Quem entra na constante de equilíbrio? Apenas quem está no estado gasoso ou quem está dissolvido em água. Tomamos aqui um exercício que caiu na Federal de Pernambuco em 2001, como o único exercício desta aula. Quando somos picados por uma formiga, ela libera ácido fórmico. Está aí sua fórmula, apenas um carbono. Supondo que a dor que sentimos seja causada pelo aumento da acidez e que ao picar a formiga libera 1 micromol desse ácido num volume de 1 microlitro, qual deve ser a concentração de H+ na região da picada? Admita que a concentração tem comportamento ideal e que a autoionização da água é desprezível. Comportamento ideal, para a gente entender aqui que a concentração será a mesma em cada ponto dessa substância. É dada aqui a constante de ionização do ácido, que é 10⁻⁴. Veja como nos exercícios aparece constante de dissociação, mesmo sendo o termo correto ionização quando falamos de ácido. Então, é o tipo do erro que, de tantas vezes cometido, se tornou um padrão e até nos livros de nível superior você vai encontrar. Mas nunca se esqueça, o termo que devemos usar para ácidos é ionização. Bom, devemos reparar primeiramente que 10⁻⁴, uma constante de ionização, de uma ordem menor do que 10⁻�3. Podemos dizer, nesses casos, que a concentração do ácido não ionizado, que vai na fórmula, a concentração do ácido não ionizado na hora do equilíbrio, podemos dizer que ela é igual à concentração que você tinha de ácido no início da reação. Por quê? Porque quando o Ka é da ordem de 10⁻�3 para baixo, trata-se de uma ionização que ocorre de uma maneira muito fraca e, portanto, a formação de H+ é pequena. A quebra de moléculas do ácido para formar H+ é pequena. Foi dado no exercício escondido ali em cima que é 1 micromol por 1 microlitro. Aí você pensa, isso daí vai ser um cálculo difícil. Daí é só você pensar. O que é 1 micromol? É 1 mol dividido por 1 milhão. Se fosse dividido por 1000, seria 1 milimol. O que é 1 microlitro? É 1 litro dividido por 1 milhão. A gente poderia ter escrito aqui 10⁻⁶ mol dividido por 10⁻⁶ litros. 10⁻⁶ corta 10⁻⁶, fica 1 mol por litro. Tá? 1 micromol por 1 microlitro vai dar 1 milimol por 1 mililitro e vai dar 1 mol por litro. É aqui que estava
a chave para resolver este problema. Veja, todo ácido libera H+, como cátion, e libera então um ânion, que é o que resta da molécula depois que perde o hidrogênio ionizável. Veja que aqui o nosso ácido é um ácido orgânico, vai perder o hidrogênio da carboxila, formando H+, e o ânion aqui, qual que é? Não era o ácido metanóico, met, de um carbono só, né? Vem de ter só um carbono. Então esse cara não é o ácido metanóico. O ânion dele, só para te lembrar, se chama metanato. No momento do equilíbrio, o que eu tiver formado de H+, eu terei formado de metanato. Então a concentração do ânion e do H+, eu não sei qual é, mas já sei que serão as mesmas. Então, na constante de equilíbrio, que normalmente chamamos de Kc, mas para ácidos damos o apelido especial de Ka, A de ácido, lógico, colocamos produtos em cima, reagentes embaixo. Os produtos de uma ionização são os íons. O reagente numa ionização é a molécula que ainda não ionizou. Neste caso, o ácido não ionizado. Então nós vimos ali atrás que a concentração do ácido não ionizado no momento do equilíbrio será a mesma que a concentração dele antes de qualquer reação. Porque o que se perdeu dele é tão pouco que podemos dizer que a concentração dele continua a mesma. E como vimos, é 1 mol por litro. Que fique bem claro que na constante de equilíbrio as concentrações sempre serão dadas em mol por litro. As concentrações dos íons nós não sabemos, chamamos de X. Ficamos então com X vezes X dividido por 1. Lembre-se, o Ka foi informado no início. Ficamos com Ka igual a x ao quadrado sobre 1, o que logicamente dá 10 a menos 4 igual a x ao quadrado. Como resolvemos isso? Passamos o quadrado para o outro lado e isolamos o x. Quando o quadrado passa para o outro lado, passa como raiz quadrada. E qual é a raiz quadrada de 10 a menos 4? Menos 4 dividido por 2 vai dar menos 2. Ficamos com 10 elevado a menos 2 igual a x. Lembrando que x é a concentração de H+, e também do ânion, ou seja, é a concentração dos íons que temos no equilíbrio. Temos aqui então a concentração 10 a menos 2 por litro para os íons deste equilíbrio. Vamos voltar à pergunta então do exercício. Vamos lembrar então que o exercício nos pede a concentração de H+ no momento do equilíbrio. E a concentração de H+, acabamos de ver, é igual a 10 a menos 2 mol por litro. Antigamente, se usava M maiúsculo para representar mol por litro. Não se faz mais isso, não faça mais isso, tá? Então seria 10 a menos 2 mol por litro. O M maiúsculo é utilizado sim para indicar massa molar. Olha só, então temos como resposta a letra C. Indico para você 3 livros. O JDL ele fala de química inorgânica. Peter Atkins, Princípios da Química, onde você vai encontrar muita coisa específica de equilíbrios químicos. E para ser ainda mais específico, Fundamentos de Físico-Química, onde você vai encontrar muita coisa ainda mais detalhada sobre o assunto. Eu espero ter ajudado você nos seus estudos de equilíbrios químicos. Um bom estudo para você!